Então, boa noite, pessoal. Hoje eu dei um tempinho a mais de espera. Até peço desculpas pela espera de vocês, mas eu tentei ver se a Milane não dava uma entradinha e o Rodrigo, né? Porque o Rodrigo falou que chegava depois, que era interessante estar todo mundo. Mas o Rodrigo vai chegar daqui a pouco, a qualquer momento. E a Milane, depois eu combino com ela, para ela não perder esse ponto da participação. Eu vou bolar com ela, daqui a pouco ela gravar um áudio para mim, comentando as impressões dela, enfim, para ela também não penalizar ela pela dificuldade que daqui a pouco nem depende dela, né? Nem sempre a gente tem a condição Sim. de, de poder ter uma internet boa, né? Daqui a pouco isso está fora da nossa vontade, da nossa capacidade de organizar. Então não vou penalizá-la, vou dar uma outra forma dela obter esse grau. Tá? Então, pessoal, a ideia é separar, né, o trabalho, a resenha entregue valendo 2 pontos, e hoje nossa discussão, nosso seminário, né, poder valer 1 ponto. Né? Então, hoje, assim, vocês trazerem um pouquinho da impressão de vocês, a opinião, o que vocês acharam interessante, o que vocês não acharam, como é que foi fazer a resenha. E meu papel hoje aqui não é, até diria para vocês, não é um papel exatamente de condução, é mais de mediação. Né? Porque hoje o que importa é a produção que, assim como na aula vocês participam da construção do conhecimento, hoje aqui a ideia é vocês assumirem todo o processo. Eu vou só conduzir, claro, posso vir a participar, enfim, né? Mas a ideia é, assim, foco em vocês, nessa construção, não sei o que vai surgir aqui, não faço ideia, é uma produção muito de vocês. Então, assim, vocês organizarem o relato de vocês no que vocês quiserem falar, né? É claro que eu dei algumas sugestões, o que pensou de fazer a resenha, os pontos altos, pontos negativos, o que achou, as dúvidas, mas a ideia é não ficar aqui com o papel de professor detentor das respostas, até porque muitas vezes eu não sei, né? Quantas vezes aqui eu não falei, olha, vamos pesquisar, vamos olhar artigos, né? Até já botei o Lucas para um papel de instigador também do grupo, de pesquisar, né? Então, a ideia é essa, hoje eu instigar vocês e vocês mesmos fazerem esse processo de construção. E eu aqui, tá, claro, vou participar, enfim, mas mais um papel de, de facilitador, como o pessoal os humanistas gostam de falar, né? Você é o facilitador do grupo. Se precisar, né? Então, pessoal, assim, quero dar início, né? Referindo que o nome do nosso artigo o nome do nosso artigo é Relações Possíveis entre Sinestesia e os Processos de Aprendizagem e Uso da Memória, um estudo prático, né, um artigo feito pela Sheila Regiane Franceschini e pela Maria Silvia Padial Nantes. Tá? Então, a ideia era vocês poderem hoje comentar as impressões, as avaliações, os pensamentos de vocês. Então, a palavra está com vocês. Vai lá, Lucas. Quem Não, abre os não. trabalhos? Vai, Lucas. Não. Puxa, Lucas, Sempre... puxa. Tá, vamos lá então. Deixa eu ver. Pensando primeiro sobre o artigo em si, é que eu já vou acabar linkando as duas coisas, tá? Eu estou com o meu trabalho aqui aberto, então paralelamente eu já vou trazendo as minhas impressões e o que foi o meu trabalho, tá? A sinestesia e todo o artigo, no fim das contas, me remeteu, querendo ou não, para uma questão mais familiar do que científica, tá? Do que um procedimento mais acadêmico. Tá? Eu comecei a relevar muito mais questões pessoais e de família. Tá? Tanto é que eu abro o meu trabalho com a frase: a criança é o pai do adulto. Tá? Essa frase é de um poeta, do William Wordsworth, tá? Que ele fala muito, da verdade, sobre o desenvolvimento humano. Né? O que a gente é e absorve quando criança vai tanger completamente na nossa fase adulta. Tá? Então, aí eu começo a questionar as questões assim, o ambiente onde a gente cresce, a nossa casa, a escola, o nosso convívio cultural, enfim, ele nos transporta para duas tendências básicas, tá? Na minha visão. Isso aqui já sou eu avaliando o trabalho e o artigo. Tá? A supressão ou engrandecimento de uma conjuntura pessoal. Tá? De que forma? Uma criança que tem um pai que incentive, assim, unicamente uma criança à arte, vai ter uma percepção de mundo e uma sensibilidade para receber as coisas
de uma forma diferente de outra que os pais incentivem, sei lá, somente aos esportes, tá? São percepções diferentes, elas vão ter uma sensibilidade para o mundo diferente, né? Onde é que isso entra sobre essa questão? Que para mim, de novo, né, minha análise do artigo, a sinestesia é um processo natural de todos os humanos, tá? A autora diz que pode ser uma questão, algum problema neurológico, posso dizer, pode ser alguma questão neurológica, enfim, né, alguma coisa relacionada a isso, mas eu já vejo como inevitavelmente ser uma experiência humana de todo mundo. De alguma forma ou outra, a gente é sinestésico para algumas situações da vida. Só que como é que a gente desenvolve ou não tanto essas coisas, né? Muito do que a gente desenvolve de quando é pequeno. Quando uma criança não é exposta, não é incentivada a nada, o que eu quis dizer com o meu trabalho é que a tendência dela a desenvolver uma sinestesia é muito menor do que uma criança que é incentivada. Indiferente da forma que ela é incentivada, né? Uma criança que não tem incentivo nenhum para cultura, para esporte, para enfim, para o mundo, para enxergar o mundo com um caleidoscópio de cor diferente, a tendência sinestésica dela é muito menor de absorver coisas de formas diversas, né? Mas, obviamente, isso também pode ser alguma coisa relacionada a uma epigenética, né? Tanto é que eu larguei lá no grupo um caso do Dr. Joel Salinas, tá? É um médico, eu vi uma entrevista dele, super interessante, muito legal, que ele tem uma coisa chamada sinestesia espelho-toque, tá? E aí entrou, isso foi meu maior aprendizado com o artigo, tá? Que eu não consegui entender como é que a sinestesia pode ser algo negativo, assim, eu não consigo entender como perceber de várias formas pode ser algo ruim, né? Só que tem sinestetas como ele, que tem essa sinestesia do espelho-toque, que ele basicamente sente no próprio corpo as coisas que os pacientes dele estão sentindo. Então ele relata que, assim, num dos casos dele, o paciente estava infartando e morreu. Ele disse que ele sentiu uma pressão no meio do peito absurda, assim, e depois ficou tudo escuro e ele não conseguia se mover, não conseguia ter reação para nada, né? Ele, obviamente, estava observando aquilo, mas a sinestesia fez com que ele sentisse isso de alguma outra forma, né? E ele, basicamente, pela história dele, ele cresceu como uma criança com um convívio normal, com irmãos, casa, de bororó. Ele pode ter sido motivado quando era pequeno, através de esporte, enfim, de arte. Ele pode ter sido uma criança que foi ajudada a desenvolver, ou não, né? Essa sinestesia também pode ser relacionada, como eu tinha falado, a uma epigenética, uma questão pessoal, algum medicamento que a mãe tem usado, enfim, coisas que não se explicariam pelo desenvolvimento, né? Então, o que eu quis dizer muito no meu trabalho é que, assim, através do desenvolvimento humano, é possível a gente desenvolver um nível sinestésico maior ou menor, mas a sinestesia é uma coisa natural para todo ser humano, né? E tem seres humanos que vão, às vezes, desenvolver isso já de antemão, de antes disso daí ainda, indiferente do que vai ocorrer na vida dele, né? E também aprendi com um artigo, que para mim foi muito válido, que eu comecei a ficar em dúvida se a sinestesia, porque assim a pessoa começa a meio que sentir, observar o mundo da sua forma. Eu comecei a indagar sobre a questão da sinestesia e do autismo. E eu descobri que sim, através de um artigo, eles são correlacionados, tá? Eu até anotei. A sinestesia e o autismo, o transtorno do autismo, podem apresentar fundamentalmente uma correlação. Tal ligação deve-se aos fatores significantes encontrados na literatura, como o aumento da prevalência da sinestesia em indivíduos autistas, bem como alterações genéticas e mecanismos neurais semelhantes. Ou seja, né, isso daí pode ter correlação genética ou pode acabar usando algum mecanismo neural que explica assim, não é que todo sinesteta vai ser autista e nem todo autista vai ser sinesteta, mas eles trabalham no mesmo espectro neural, né, tanto a sinestesia quanto o autismo. Obviamente não dá para comparar as duas coisas, mas vocês entendem, né, que é basicamente na mesma linha. Com base nisso, pode-se pensar tanto no autismo quanto na sinestesia como um transtorno e uma condição que possuem essencialmente uma natureza de aspecto sensorial, né, porque falou muito da sinestesia sobre essa questão sensorial. As diferenças comportamentais e sensoriais em indivíduos autistas e sinestetas apresentam-se como um desafio para futuras pesquisas, ou seja, né, os pesquisadores entendem que está no mesmo espectro, mas eles ainda não entendem bem como e nem exatamente que espectro isso ativa ou desativa, né? A interpretação da neurociência ainda é prematura em decorrência da heterogeneidade das desordens e pela dificuldade em achar meios precisos que encontrem uma relação.
Lá no trabalho, obviamente, eu coloquei na bibliografia essa pesquisa, né? E foi basicamente isso, assim. Então, o que eu tirei mais do trabalho e do artigo, por consequência, foi isso, que o papel da família é muito importante nessa questão da sinestesia, que ela é, sim, muito positiva, só que as questões negativas dela, que eu consegui entender de onde surgem, são questões relacionadas a sinestetas muito mais, eu acho, num nível muito mais poderosos do que a nossa sinestesia comum de sentir um cheiro e de lembrar de alguma coisa, de observar e sentir o cheiro e ouvir aquela coisa, né? Então foi basicamente isso assim que eu tirei do trabalho. Mas literalmente que a família tem um papel muito mais importante para um desenvolvimento em relação a isso, e que no geral eu acho que a sinestesia é uma coisa muito positiva para o ser humano. É isso, é isso aí. É isso. Bastante coisa. Trouxe muitas considerações e abriu bastante o nosso leque, né, de discussão. E aí, pessoal, gostariam de trazer alguma coisa, algum comentário a respeito do que o colega falou, que concorda, não concorda? Não me deixem no vácuo, isso. Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Ai, agora sim, né? Eu acho que tá meio cortando para mim, tá? Se eu nesse meio tempo é porque eu vou sair e vou entrar de novo. Eu concordo em muitos pontos com o Lucas, tá? Eu pensei também, assim, quando eu comecei a ler o artigo, a primeira coisa que me veio foi quando o Lucas lançou aquele artigo dessa negativa da sinestesia, eu achei muito interessante, porque até então, para mim, isso não tinha ponto negativo, né? Tu ter essas características não era... Eu acho que só vinha agregar, tanto no aprendizado, quanto nesse construto de mundo, né? De relação. Estão me ouvindo? Sim. Ai. Cara. Tá, beleza. Vão me dando um feedback, tá? Porque tá horrível a minha conexão. Vamos fazer assim, se não te ouvir, a gente... Pra mim... Como é que é? Desculpa, não ouvi. Se cair, a gente te avisa, a gente não precisa te dar o feedback, tá ótimo o teu áudio. Perfeito. E assim, eu acabei direcionando toda essa leitura, eu acho que foi até fui meio que induzida, desde o começo do artigo, a pensar só numa visão positiva mesmo, né, dessa característica. Depois, com o decorrer da leitura, eu consegui, até eu falei isso no meu trabalho, né, que não é fechado uma máxima de... Isso tudo antes de ver essa contribuição do Lucas lá no grupo. Que não tinha uma máxima, né, tem estudiosos que consideram uma anomalia, tem estudiosos que consideram uma característica cognitiva positiva, né? E assim, eu acho que esse exemplo que ele trouxe no grupo foi uma coisa impactante que me fez pensar, porque eu acho que se eu não tivesse tão exemplificado isso, desse médico sentir, sintomatizar tudo que o paciente sentia, para mim seria muito difícil perceber a sinestesia como uma coisa ruim, digamos assim, né? Pensei muito também, assim, tentei relacionar, e eu acho que, eu já falei, eu tenho um filho com TDAH, então, assim, muita coisa eu acabo redirecionando para pensar nesse sentido, né? O que poderia agregar, o que poderia... o que a ciência traz de positivo com isso, né? Pensei muito em coisas, assim, de potencializar, né, essa questão, porque eu acho, e eu citei em várias partes do meu trabalho isso, essa gama, esse leque de possibilidades que tem, porque uma coisa é tu conseguir pensar com uma coisa, com um sentido de uma única sensação, eu acho que é mais difícil a absorção de conhecimento, a interpretação de um determinado fenômeno novo, né, que esteja diante da gente. Eu acho que quando tu tem essa questão multissensorial, tu abre um leque de possibilidades, né, de se pensar, de se absorver essa questão, assim. O que mais que eu teria para falar? Eu acho que também muito relacionado com a memória, né, já que se a gente pensar que a memória pode ser considerada uma caixinha aonde tu
tem guardado as tuas experiências de vidas, emoções, né, sensações, tudo aquilo tu recebe num certo código, tu descodifica, tu interpreta e aí tu arquiva tudo aquilo, né? Eu acho que falando a grosso modo, não sei se eu estou me fazendo entender, mas é aquilo que fica guardado. Eu acho que onde tu tem esse leque sensorial, onde tu pode usar mais de uma via para absorver isso, para assimilar isso, eu acho que deve ser assim fantástico, né? Eu parei para pensar também o que tá, eu concordo com o Lucas, eu acho sim que a gente tem um grau, todo mundo tem um grau maior ou menor, né, de trabalhar com com esse multissensorial. Mas eu tentei ficar puxando exemplos, assim, de coisas do meu cotidiano, de cotidiano de pessoas que eu conheço, né, que eu consegui filtrar alguma coisa nesse sentido, assim. E é interessante, porque tu vai lá pelas tantas, tu vai falar, e eu citei até no meu trabalho, né, essa junção sensorial, né, de tu pensar alguma coisa, de alguém te externar, não sei, assim, alguma coisa, por exemplo, tu vê uma tela, né? Tu visualiza uma tela e tu consegue sentir esse automaticamente, simultaneamente, né? E involuntariamente, tu consegue sentir o toque, tu consegue sentir o... Então, assim, é uma coisa que tu não percebe, tu não para dizer, bom, eu pensei na tela, agora eu vou pensar em sentir ela. Não, é uma coisa que acontece interligado, né? Se relacionam ali automaticamente. E isso acontece muito. A gente vê muito no cotidiano com coisas simples, né? Com coisas que eu vou tentar achar alguma coisa mais assim que eu citei no meu a própria questão assim que a gente usa muito, né? E às vezes tu nem te dá conta. Tu vai trocar a pintura lá da parede da tua sala e aí tu pensa, putz, mas eu vou escolher o quê? Uma pintura mais quente, uma pintura mais... É engraçado isso, né? Porque tu fala muitas vezes, eu muitas vezes me peguei falando isso, né? Ai, é uma voz doce, é uma música doce, mas nunca é engraçado, é muito interessante, porque tu fala, mas eu acho que sem ter o real sentido do que tu tá falando. Tu fala, tu consegue te fazer entender que aquilo é agradável ao teu ouvido, que aquela música é doce, que aquilo te dá uma sensação boa, mas tu não percebe que aquilo conjuntamente acontece, né? E eu acho que o artigo me trouxe essa abertura, assim, muito legal isso, de tu conseguir pensar, eu acho que com um pouquinho mais de propriedade em relação, né? Bem interessante, assim. E ainda muito inclinada para essa questão mais positiva, tá? E eu vim, quando eu comecei a formar meu trabalho e pensar no seminário, eu vim meio que com um discurso pronto de só pontos positivos, né? Aí o Lucas foi lá e lançou aquele contraponto no grupo. Claro, tu não tem como ignorar, né? Eu acredito que tenha acontecido e que realmente aconteça. Mas aí eu mudei um pouquinho o discurso, que eu acho que acontece, claro, tem essas questões, mas que elas são mais raras, tá? Porque eu prefiro ver a sinestesia como um ponto mais positivo. Tanto nessa questão pedagógica, talvez eu não saiba expressar, mas eu acho que tem muito a agregar, né? Eu acho que a pedagogia se vale muito disso, né, Luiz? Eu não sei. Eu acho que tu pode até, de repente, me exemplificar, né? Muito mais. Mas eu acho que tem possibilidades. Eu acho que aí vem... Oi, desculpa. Não, é exatamente que a pedagogia deveria se fazer valer muito mais dessa questão sensorial, exatamente porque, né, tu vai trabalhar conteúdo com criança, a criança não está atenta nisso, a criança está atenta sabe, na coisa, no tangível, nessa coisa de multissensação. Ia ser muito legal. Nossa. Exato. Muito. E eu acho que até o nosso trabalho também, né, como futuros psicólogos, pensar um pouco mais a respeito disso também, de instigar um pouco mais, né, e se abrir para essa possibilidade, assim, né. Mas tu vê que louco, né? Por exemplo, Enfim, assim, eu acho que foi isso.
Isso agora tô falando assim, eu pensando, né, que louco que é nessa questão muito sensorial. Loja de shopping, essas porcarias, eles produzem cheiro próprio com botânico exatamente para trabalhar com essa questão multissensorial, entendeu? Eles trabalham um jogo de luz específico, um cheiro específico, exatamente para te dar essa intenção sinestésica de multissensação. Ah, que loja linda, tu te lembra? Tu sente o cheiro daquilo ali, já te remete à loja, e te remete uma luz, e vai Te uma deixa coisa... sensível aquilo. Claro, isso daí, eles trabalham com sinestesia, eu acho que eles nem têm consciência que eles estão trabalhando com isso, é marketing. Ok, é marketing, e o marketing Exatamente, exatamente. o marketing é baseado dentro de questões psicológicas, isso é um fato, é factível, mas os caras É isso que eu tô te falando. Não diz, por favor. Tu quer te fazer entender quando tu fala que uma música é doce ao teu ouvido e tu te faz entender, mas tu não sabe nem do que tu tá... Eu, né, particularmente, Sim. e eu acho que é bem nesse caso também. O marketing é muito forte, mas tu não... É interessante isso, assim, se tu for pensar, né? Muito legal. Para mim foi muito enriquecedor. Gostei bastante, assim, de ter essa... Abrir um pouco esse conhecimento, assim, né? Também. Essa área que a gente está vendo hoje foi muito pela instigação de vocês, né? Não estava no cronograma, né? Vocês trouxeram. Então, assim, graças a vocês a gente está podendo conhecer um pouquinho mais, mergulhar um pouquinho mais nessa área, né? Que tem, claro, a ver com o que a gente está vendo, porque envolve os processos cognitivos, ela influencia neles, né? Mas bem interessante tuas considerações. Uma coisa que tu me falou, que tu falou pra gente, me deixou pensativo também, além de alguns do que o Lucas falou, eu anotei aqui, depois eu vou trazer de novo para o grupo, mas até já te devolvo agora a questão da pedagogia, né? Como que se pode se beneficiar, né, a multiestimulação e associação entre percepções sensoriais no processo de aprendizagem, né? E como isso pode influenciar. Eu acho que uma abertura, né, professor? Eu vejo a gente muito ainda, essa questão pedagógica muito padrão, né? De tu utilizar, é tudo muito... Tem que ser muito palpável, né? Tem que ser muito... Vocês já tiveram Como é que da eu vou... aprendizagem? Sim. Ainda não. É. Sim, não, Sim, tivemos, foi isso que eu pensei. a gente não teve uma cadeira disso, mas nós tivemos dentro do desenvolvimento humano as teorias da aprendizagem. Tem alguns, né, filósofos, educadores, psicólogos, né, da área da educação, porque para teorizar na área da educação, basta a educação ser teu objeto de estudo, né? Tu pode ser um psiquiatra, um psicólogo, um pedagogo, né, formado em letras, enfim. Então, existem vários estudiosos da área, né, que historicamente valorizaram uma condição de ensino mais livrista, né? Tu pega um livro e lê e pronto, né? Tem o livro e a aula expositiva, né? Que chamaria de mais de modelo tradicional do ensino. E tem outros que se basearam em Vygotsky, em Durkheim, em Piaget, né? Que trabalham, constroem os planos de ensino mais baseado num processo construtivista, na perspectiva Durkheim é da aprendizagem? Durkheim é teórico da aprendizagem? Sim, ele ajudou a entender a educação como importante, um processo importante na construção da sociedade, da moralidade dos indivíduos, né? Então, esses teóricos que colaboraram para a construção do construtivismo, eles têm essa perspectiva mais do aluno como detentor da construção do seu conhecimento, né? Até que Paulo Freire também é um educador desta filosofia, né? De que o aluno ele tem que construir, a construção ser baseado na experiência do aluno, e quanto mais rica for essa experiência, melhor, né? Então, assim, primeiro basear na experiência e no mundo do aluno, o aluno ser o protagonista e ter autonomia no seu processo de ensino-aprendizagem. E que nesse processo ele seja estimulado, o papel dele, do professor, dos facilitadores e dos iguais, dos colegas, né? É a estimulação, como se estimular e como esse estímulo faz um sentido, o estímulo contextualizado e a pluralidade de estímulos, né? Então, quando a gente fala de processo sinestésico, quando a gente também está falando de estímulos, né? Pluralidade de estímulos, acho que se conversa dentro de uma abordagem construtivista,
o que a gente está falando. Não sei se vocês concordam, né? É triste porque a gente ainda vive num modelo fordista de escola, né, e de educação no geral. Ainda é aquela coisa vertical a níveis estaduais, municipais, escola Exatamente. como se conhece, né? Então não é, embora o Paulo Freire ainda seja o patrono da educação do Brasil e infelizmente ele seja tão deturpado por, enfim, não quero entrar em questão política, mas, né? E ele vive essa questão construtivista maravilhosa. A gente não vive isso dentro da escola. Não vive, infelizmente. Então, por isso que quando a Bart falou dessa questão pedagógica com a sinestesia, eu digo, nossa, que sonho, maravilhoso. Pô, a minha mãe foi professora durante 40 anos, no colégio da Vila. Então, eu vi e vivi essa realidade, né? Para uma escola particular é um pouco não. Escola particular é um doce para essa questão assim. Então, assim, tu para ver essa questão, professores mal remunerados, dentro de sala de aula, e ainda ter que trabalhar, e ainda conseguirem, não é que terem, não é obrigação deles, mas parece que quanto mais complicada a situação, mais motivados eram os professores a querer tirar as crianças das situações com um trabalho pedagógico diferente, passeio, organizar a festa da escola, juntar a comunidade, trabalhar com construtivismo, sem ter, às vezes, a menor ideia do que era construtivismo, Paulo Freire e afins, né? Mas ainda vivendo essa visão fordista de escola, né? Então agora tu imagina se a gente consegue quebrar isso, consegue trabalhar com essa visão, com esse mundo sinestésico para uma escola, para as crianças. Nossa, uma taxa de aprovação, as coisas, enfim, ia ser muito mais maravilhoso, muito mais bonito. Muito importante, né, Lucas, o que tu está trazendo. E realmente, e tu trouxe com a dureza da nossa realidade, né? Eu sempre nunca escondo, né? Eu trabalho numa OCIP que se chama Elas que Empoderam, um dos projetos que a gente tem que se chama Projeto Superior. É um projeto que a gente trabalha com crianças de escolas em situação de vulnerabilidade social, né? E eu não conhecia bem o mundo da escola estadual, pública, até começar a trabalhar nesse projeto. E quando entrei, eu realmente, assim, e graças a Deus eu entrei para poder entender a nossa realidade, né? É um choque. A gente tem um choque de realidade, né? Onde a gente chega lá dizendo, não, vamos fazer um treinamento com os professores. Ah, mas quando é que tu quer fazer o treinamento? Não, vamos fazer no contraturno escolar. Não, só aqui, no contraturno está indo em outra escola trabalhar, porque o que ele ganha aqui não dá para praticamente nada. Tá, então vamos fazer no final de semana. Tá, mas o professor às vezes falta a aula porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Né? Nem para vir dar aula, e é uma rotina comum a falta dos professores, não só por, claro, também aspectos anímicos e motivacionais, porque o professor ele não é bem remunerado, ele não é reforçado na sua prática e valorizado, né, no nosso país, como deveria, muito longe, e ainda tem a questão financeira, né, assim, da física, assim, de poder pagar, às vezes, essa locomoção. O professor tem que escolher entre ir trabalhar ou botar um prato de comida na mesa, né? Isso principalmente nas escolas estaduais, né? As públicas já têm uma condição pouco melhor, né? E quiçá as privadas, né? É outro mundo, assim, é um outro mundo, né? Então, mas muito interessante isso que a gente está falando, né? Daí, bom, a gente chega lá cheio de ideias novas, trazendo uma nova forma de pensar, mais criativa, e bolar uma estratégia. Daí vai chegar lá o professor, não, eu só quero vir aqui dar minha aula, não recebo para pensar tudo isso. Daí é um reflexo da má valorização, né? Tanto a valorização na sociedade como figura, como profissional, até nas questões financeiras. Então, a gente ter as ideias, mas a gente não tem o básico para poder articulá-las, né? Daí tu falou isso, Lucas, eu fiquei pensando, né, nessa realidade difícil que a gente está e como implementar isso, né? Dentro dessa realidade perversa que a gente enfrenta na educação desse país, né? Ainda mais com, enfim, também não vou entrar em fatores No Rio Grande do Sul, pior ainda, né? O Rio Grande do Sul é um dos estados menos pagantes e com valores baixos, ainda fora do piso nacional, né? Mas, de novo, assim, ó, isso sempre me dá um alento, porque, de novo, eu vi e vivi essa escola da Mãe na Vila, eu cresci lá dentro, Pois é. Desde que eu nasci, eu cresci lá. Então, assim, de novo, não é de hoje que o professor não era valorizado, mas tinha um espírito, tinha um sangue em alguns professores, naquele pessoal da antiga, que mesmo naquela situação faziam uma diferença muito monstra. Eu acho que foi, assim, de tantos anos tomando tanta porrada e a coisa não mudando. Isso daqui eu tô pensando em 20 anos de vivência dentro daquela escola. Foi tanto tempo que eu acho que essa geração atual de professores já meio... Aí eu concordo contigo que eles meio que largaram, assim, as tampas, sabe? Porque
só degringolou, É um desamparo aprendido, né? Oi? É um desamparo aprendido. Tu investe, tu não tem o retorno pelas pessoas, pelo governo, pela a valorização do teu trabalho. Claro que eu não estou generalizando, eu sei que a maioria dos professores, né, imensa, né, ainda mais é uma profissão que tu escolhe por realmente vocação, né, nesse país, né? Sim. Eu sou filho de educadores, eu tenho uma mãe aí que foi pedagoga, um pai que foi formado em letras, eu sei bem dessa... E sou professor, né? Claro que numa realidade completamente distinta, embora eu trabalhe com esses projetos sociais, não é dali que eu retiro o meu sustento, né? Então, o quanto é difícil, assim, eu achei muito apropriada a tua fala, Lucas, assim, de trazer isso para nós. Que é uma coisa Eu que a gente tem gosto. que pensar. É uma coisa que a gente tem que pensar. E aí eu acho que a gente pensando nesse sentido, né, que seria quase uma utopia mesmo, né? Tu pensar a inserção dessa possibilidade, né? Principalmente isso que vocês estão trazendo, rede pública, enfim, eu também vim de rede pública e é uma realidade muito diferente, muito cruel mesmo, né? Mas aí eu fico pensando também na psicologia, né? Como a gente, então, já que a gente não consegue direcionar isso para o lado pedagógico, que seria fantástico, que seria, eu acho, as vantagens, assim, eu acho que a gente descobriria crianças ali, sabe, tu tocar um a um, eu acho que seria bem pessoal. Como o psicólogo entra nessa jornada aí e meio que assume esse papel, né? Porque a gente vai receber crianças, né? A gente vai receber no consultório, a gente vai receber sei lá, no CAPS, tu vai receber esse público também, que não vai ser só um público que vai ali passar o cartão e te fazer né, na clínica privada. Pois aí tu então, tocou eu fico pensando nesse sentido também. Porque, assim, a visão ainda do Oi? psicólogo para muitos, dentro das instituições de ensino, ainda é do psicólogo clínico, onde tu encaminha o aluno que tem sintomas de TDAH, o aluno que está com comportamento agressivo, e muitas vezes não se entende o papel do psicólogo dentro de uma instituição de ensino, de entender os processos da instituição, né? Entender que daqui a pouco o aluno que está os alunos que estão violentos dentro de uma sala de aula, entender o que está acontecendo, que fenômeno é esse, se é uma manifestação libertária frente a um sistema de opressão que eles vivem no dia a dia deles, que isso está sendo trazido para a sala de aula, claro que de uma forma inadequada, que também precisa de intervenção, mas entender a causa disso e por que o professor lida com a situação ou de uma forma empática, se aproximando do mundo do aluno, com troca afetiva ou com sistema hierárquico, né, criando muros nessa relação. Então, assim, o papel do psicólogo é entender esses processos e auxiliar nas estratégias de ensino-aprendizagem, não só ser um psicólogo com uma sala, um consultório dentro da instituição, né? Que é o que muitos, se alguém aqui quiser entrar nessa área, é o que vocês vão se deparar, né, com instituições que acham que vocês vão para uma escola para atender clinicamente, né? Mas eu vou te dizer que, na realidade, as escolas, elas têm um pouco... Bom, de novo, as escolas não posso falar. Eu posso falar o que eu vivi, tá? O que eu vi lá dentro. Porque a mãe foi diretora, a mãe foi... Bom, enfim, a mãe, 40 anos na porcaria da escola, a mãe ajudou a construir aquela escola. Os professores, na realidade, eles têm um pouco mais de... Me falta o termo, mas eu vou falar a palavra, tá? Eles têm um pouco mais de ranço de pedagogo e de psicólogo. Porque o que acontece, de novo, exatamente, o psicólogo deveria entender os processos, mas o que acontece? O pedagogo geralmente é enviado pela SEC e os relatórios do cara geralmente são, os professores são violentos, brutos e biriri bororó, coitadinho do aluno é uma vítima. E aí os professores ficam com raiva porque, de novo, o pedagogo, o psicólogo, eles não vivem a realidade dentro de sala de aula. Eles não vivem a realidade da comunidade, principalmente, né? Porque é muito fácil tu falar do ponto de vista teórico. Eu acho que tem um TDAH, biriri bororó, né? Mas, de novo, não é só o ambiente da escola. Aliás, eu vou te dizer, eu acho que o ambiente da escola é o menor dos problemas, das questões. E aí entra essa questão do tipo, de novo, é muito fácil tu meter o pau no professor, mas espera aí, tá? De novo. E todo o processo do aluno? O que está acontecendo? Por que ele chegou assim? Ok. E aí fica essa rixa, essa coisa. Então, assim, essa aproximação, eu vou te dizer, na realidade, o psicólogo tinha que estar enfiado dentro da sala de aula, não no consultório dele, para poder acompanhar. A gente vai fazer o acompanhamento dos alunos da terceira série. Tá bom. Eu vou passar 1 mês e meio, 2 meses dentro da tua sala de aula, tá?
vendo o que acontece, eu vou ficar quieto no meu canto, eu vou ser um agente da sombra, eu vou ficar lá, só observando, vou anotar coisas, talvez eu converse contigo, mas tinha que viver um pouco mais essa realidade, de novo, né? Viver só a clínica e, de novo, viver a parte teórica, é legal, pode funcionar, mas é muito difícil. É muito difícil, quase impossível. Tem que ver como é que se manifesta o nosso contexto, a nossa realidade, né? E quando tu fala assim, Lucas, eu vejo bem Vygotsky, né? Que Vygotsky falava que tu não pode... Aí Vygotsky se diferenciava de Piaget, porque Piaget era muito de considerar o processo interno, né? Biogenético na consideração do processo ensino-aprendizagem. Perdão. E o Vygotsky trazia assim, de que a gente não pode considerar os processos de ensino-aprendizagem sem considerar o processo histórico-cultural do indivíduo. E não é o indivíduo só da história de vida dele, o indivíduo no contexto do colégio e no contexto da sua comunidade. Quando eu te vejo falar assim, eu vejo uma pessoa que está bem alinhado com os processos, né, construção, conhecimento construtivista, com Vygotsky. Eu acho bem interessante. Eu gosto. Eu tenho que ler mais. Na realidade, eu só vi o nome dele dentro do desenvolvimento humano, ali, das teorias da aprendizagem, mas eu vou até me aprofundar mais, porque assim, é uma área que eu gosto muito. Na realidade, esse espírito de querer ser professor, que é o meu sonho, trabalhar com a psicologia, não só clínica, mas trabalhar dentro de sala de aula e até, enfim, veio muito dessa história da mãe e de tudo que eu vi ela fazer sem um curso superior, sabe? Assim, enfim, se deixar aqui, eu fico contando a história dela a noite inteira, porque para mim é muito orgulhoso, é muito emotivo, assim, né? E até porque eu não tenho mais ela aqui. E eu queria muito escrever um livro da vida dela, porque assim, eu vi ela construir essa comunidade a partir do nada, sabe? Então, assim, e aí, de novo, tudo isso que eu tô te falando, que tu tá me dizendo, é um processo construtivista, muito relacionado a Vygotsky, eu tô falando da minha mãe, eu não tô falando do Vygotsky, porque assim, ó, é puro e inerente dela, sabe? Então eu vou me aprofundar mais, vou ler muito mais sobre ele, porque eu tava falando dela, eu tava falando isso só dela, assim. Então, assim, obrigado por essa entrega carinhosa, né, de poder compartilhar é verdade. Esse carinho que tu tem pela tua mãe, tu trazer ela presente, né, aqui, mesmo fisicamente não estando, né, tu poder trazer ela presente na nossa aula, então é uma forma também de nos presentear, né, com essa tua entrega carinhosa. Agradeço por isso. E a Arlete, a Arlete está observando, está nos olhando. Eu quero que tu, Lucas, eu quero que tu autografe o livro, tá? Eu vou te cobrar isso. A gente já tem alguns clientes, a gente tem um livro, a gente tem a banda, tudo a gente está falando e vamos cobrar. Metido artista. Quer fazer tudo, não faz nada no fim das contas. Escreve, começa em forma de ensaio literário. Escreve esse livro, a gente te ajuda. Vou precisar mesmo, porque vai ser um livro antológico, as histórias que eu não me lembro das coisas que ela passou lá dentro, só que tinha que ter um referencial histórico bem legal. Mas a parte bonita do que eu vi ela salvando vidas e salvando crianças e mudando a comunidade, gente, assim, ó, literalmente Começa por essa parte. O conceito de imortalidade para mim tá ali. Quer falar de conceito de imortalidade, é aquilo assim, ó, sabe, tirar um barraco de madeira, que a escola, o Danilo Zafra era 3 barracos de madeira. Tu conseguir construir um prédio de pedra, integrar toda uma comunidade que era dividida pelo tráfico e conseguir, enfim, angariar fundo através... Porra, a mãe passava sexta, sábado e domingo em função de festa junina, que ela não tinha dever nenhum com aquilo. Passava o fim de semana inteiro para arrecadar dinheiro para poder levar as crianças para o Marina Park no final do ano. Sabe? Ela não tinha dever nenhum disso. Nenhum. Nada, zero. E assim, do falecimento dela, da partida da doença, na realidade, a mãe entrou em um processo depressivo muito depois que ela foi enxotada da escola. Ela já estava aposentada, ela conseguiu um contrato emergencial, e aí cortaram esse contrato emergencial e mandaram ela embora. E ela se sentiu mega desprezada. E aí ela entrou num processo depressivo, só ficar em casa, tudo mais, e a doença só se alastrou. Ela teve câncer, tem uma doença que só mais se alastrou, enfim, assim, sabe? De novo, se me deixa, começa a falar, eu vou embora. Enfim. Mas é isso, sabe? Então é uma história de vida muito legal, de verdade mesmo, assim. Eu acho que é um sopro de coragem para muitas pessoas que querem ser professor, mas ainda tem muito medo. E na realidade ela ficava puta cara comigo quando dizia que eu queria ser professor. Ela,
quer ser pobre? Quer sofrer? Mas ela amava, era o que ela mais gostava da vida dela, era ser professora em aquele colégio. Foi o que ajudou a matar um pouco ela. Só te espelhando nela, né? É, a FU, assim. E foi uma coisa, um processo totalmente natural para mim, essa descoberta, assim, do que eu queria para mim. Sabe, assim, literalmente, do que eu levo dela é essa questão do tipo, cara, tu conseguiu tocar uma vida, tu salvou uma vida. Pro mundo pode não significar nada, mas para aquela pessoa é o mundo. Então, assim, ó, sabe? Uma coisa joga com a outra. Tu não salvou o mundo, mas salvou o mundo de alguém. Ela tirou, enfim, nossa, cara, de novo, de história, assim, tá louco. Nossa, vou muito longe. Mas é isso, assim. Impossível a gente Muita sinestesia. desconsiderar que a gente está aqui, nós estamos representando também aquilo que a gente aprendeu com as pessoas que a gente ama, né? Então nós somos também... Exatamente. Meu Deus do céu. É uma que verdade bom, isso. bom Né? a A gente traz isso muito, né? A gente traz isso. Eu não vou entrar no mérito ali, eu acho que a minha história se identifica muito com a do Lucas, eu não vou entrar porque daí eu vou ter que sair da aula, eu não tenho condição, assim. Mas eu acho que é muito disso também, né? Do que o que a gente constrói é aquilo, é o que tu traz, né? É o que tu traz. E tu falou, Lucas, que ela salvou o mundo. Claro que sim. E tu imagina que essas pessoas devem ter ela como figura forte, né? Como uma figura de expressividade, né? Que fizeram virar essa chave, assim. Né? Cara, então, é nesse sentido, mais ou menos isso que eu estava falando. Eu acho também, é uma utopia essa questão da gente levar isso para esse ramo pedagógico, para dentro de sala de aula, para dentro de escola de periferia. Mas a gente tem a obrigação, nós como futuros psicólogos, né? A gente tem a obrigação, sim, de deter esse conhecimento e de trabalhar com essa possibilidade, com essa ferramenta, né? E também, de alguma forma, tentar mudar um pouco uma criança que tu toque, um paciente teu que tu consiga perceber, ter essa sensibilidade para perceber essa questão que ele é uma pessoa um pouco mais... E tu conseguir puxar e tu conseguir trabalhar tecnicamente, né, com toda a técnica que a psicologia te traz e que tu vai te preparar para isso, eu acho que deve ser fantástico, assim, né? Eu acho que deve ser... chegar com o ideal e fazer o que é possível, né? Entregar o nosso melhor. Exatamente. Claro que tu não vai... tu não vai... Vive, né? Mas sempre entregar o melhor, pensando com mas o olho eu acho que pelo menos... Com o olho no ideal. Mas pelo menos tu estar disposto, né? Está aberto aquilo, né? Sim. Sobre essa questão de tocar, eu me lembro, o velório da mãe, gente, sem mentira, parecia uma reunião de torcida organizada. Juro por Deus, assim, quando deu o pico 9, 10 da manhã, tinha para mais de 80 pessoas. Alunos, professoras que, assim, ó, colegas da mãe que eu não via há pelo menos uns 15 anos, que não se viam. Gente que não era amiga, professoras que não se gostavam, se abraçando. Sabe, assim, parece que foi uma última mensagem o negócio. Então, assim, realmente, o que tu falou, toca uma pessoa, não, tu toca muitas vidas, às vezes tu não tem nenhuma ideia, sabe? Então, de novo, foi uma mensagem final, eu ficava olhando pra ela, velha, sem vergonha, tu conseguiu juntar esse povo falso inteiro aqui, tudo se mentindo, se abraçando, e juntou. Juntou. Sério, foi uma tropa aquele dia, foi assustadora a quantidade de gente que apareceu lá. Que legal, que bacana. Mas sentindo, né? Cada um do seu modo, cada um da sua forma, com a sua intensidade, mas todos ali provavelmente sentindo, porque... Com certeza. Né? Alunos apareceram também. Gente, sério, apareceu gente que achava que estava até morta, assim, então... Quando a gente se conecta com verdade com as pessoas, né? Com a nossa verdade com as pessoas, e a gente entrega o nosso melhor, né? Que bacana e que bom tu poder também poder tangibilizar isso, o que tu já sabia, mas que nesse momento de despedida ficou bem claro, mais claro ainda, né? Nossa. Foi uma lição todo santo dia, desde aquilo lá, assim, já vão fazer 3 anos agora, em abril, então, assim, até hoje eu sigo aprendendo com ela. Uhum. Não tem, toda hora uma lição diferente. Que eu só, ela, puta merda, né? Sim. Então, essa é a herança, né? Eles ficam dentro da gente, ainda com os seus ensinamentos, seu amor, seu carinho. Mas que bom que nesse grupo, né, existe uma relação tão boa, né, e uma segurança que possibilita não só a troca de valores. Quando a gente fala de valores, é assim, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, mas a troca também daquilo que nos sensibiliza, que
pode ser as dores, pode ser aquilo que nos comove, aquilo que nos traz saudade. E essa é a verdadeira conexão, né? E que aqui eu vejo acontecendo com vocês, e claro, me sinto honrado de estar nesse processo com vocês, né? Um grupo que se permite isso, que tem esse lugar seguro para poder, que cria deste lugar, que transforma este lugar aqui em um lugar seguro para poder manifestar isso. Que bom. Mas o que é a psicologia se não o acolhimento, né, professor? Se não for aqui, então vai ser aonde? E Arlete, tu estás aí observando, queria saber um pouquinho das tuas impressões, o que tu pensas sobre o que os teus colegas fizeram. O Lucas, uma coisa que eu tenho certeza, não sei onde que ela está nesse momento, mas deve estar muito orgulhosa, muito feliz. Porque eu acredito que todos nós, sejamos bons, médios ou ruins, pode ser o traficante da vila, eu acho que todos nós somos raros e únicos. E dentro da realidade de cada um, nós somos insubstituíveis. Então, jamais subestimar o valor de uma existência humana. Porque eu acho que as diferenças no crescimento, no desenvolvimento do ser humano, né? E pelas oportunidades que ele teve também. Mas, enfim. Vamos lá para o artigo, que depois também tem umas colocações que eu gostaria de fazer. Sinestesia, para mim, quando eu tinha a idade de vocês aí, era ficção científica. E eu acho que o que me salvou é que eu sempre fui muito curiosa. Porque, por exemplo, que o Lucas abordou o tipo de educação que... Eu tive uma educação normal, meus pais não se preocupavam se eu gostaria de ser musicista. Vai vivendo, vai estudando. E, ao contrário de hoje, o ensino público era maravilhoso. Até eu entrar para a faculdade, todo o meu ensino foi público. Vocês já devem ter ouvido falar, no 5º ano primário, ainda existia a matemática antiga e existia um exame de admissão que, para te entrar para o ginásio, tu tinha que passar nesse exame de admissão, que era que nem passar no vestibular da URGS, naqueles cursos. Bom, eu passei raspando, mas eu passei. E então acho que o meu ensino público, que hoje infelizmente está tão triste, tão deixando a desejar, ele já foi muito bom. E realmente o burrinho e o problemático ele ia para a escola particular, tá? Então, eu, dentro desse meu estudo e a minha curiosidade de mundo, que eu sempre tive, sinestesia era uma coisa que, na época, eu já olhava porque aquilo me chamava atenção através dos filmes. Né? Porque eram pessoas fora da curva e que tinham poderes especiais. Então, hoje, agora, 50 anos depois, eu estou aqui estudando sinestesia como aluna acadêmica. Então, eu fico muito feliz com isso, né? De ver que se tornou uma ciência, né? Está se consolidando como ciência, e com os estudos, assim, pelo que eu percebi, grandes nomes. Né, grandes instituições que têm esse corpo científico. Aí eu anotei aqui. Na época, eu me lembro que quem pesquisava, porque na época que eu era jovem, eu fui atrás disso. Quem que pesquisava sinestesia? União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Por quê? Inteligência. Era o corpo da inteligência dos governos, que exploravam essas pessoas que tinham essa capacidade
que eles estimularam, eles fizeram muitos experimentos. Eu vou tentar buscar isso, eu não sei se eu vou conseguir. Mas vocês falando, eu fui recordando algumas coisas. Eles faziam os experimentos e estimulando para que as pessoas tivessem respostas. Mas, claro, eles garimpavam essas pessoas com esses dons, né? Então, nesse artigo que eu li, eu achei super interessante, o que eu gostei assim, ó, que eles chegaram a 31 tipos. Acho que foi nesse artigo, ou foi outro que eu li. 31 tipos de resposta a estímulos cruzadas, né? Como um fenômeno cruzado. Mas que o normal são duas, né? Que nem a Bart falou, essa pintura é fria. E aí tem aquele fenômeno que eles colocam, não, eu vi textura e senti cheiro. Né? Ou percebi a textura e percebi ondas. Então, isso, para mim, é muito fantástico. É muito fantástico, assim, isso. E, inclusive, um dos pesquisadores que elas falam, ele próprio tem esse... Como é que eu digo? Essa característica, não é dom, né? Essa característica. Tem uns que acham que é um desajuste do cérebro. Então, assim, a palavra exata, assim, até agora não está... Ele é um sinesteta. Ele é um sinesteta. Sim, mas antes de ser isso, é porque ele manifesta um fenômeno cerebral. Claro, que ele não deixa de ser sinesteta da mesma forma. Mesmo, não interessa, que não interessa a forma como ele manifesta, se é epigenética ou desenvolvimento infantil e tal. Ele é um sinesteta. Ele vai botar três coisas, que é a memória, ele vai botar o estímulo e a parte sensorial, que cada um deve ter como, né, a sua individual. Mas, enfim, me surpreende que não são tantas pessoas, pelo menos até agora. Ele botou 1 em 100, parece. Apresentam dois desses fenômenos. E eu achei, eu já mandei o meu trabalho. Elas puxam, nesse artigo, elas puxam muito pelo aprendizado. Mas na metodologia, eu achei assim, ó, que elas não, pelo menos, entrevistaram a parte genética. Eram 10 mulheres e 10 homens. E o componente genético é muito forte na sinestesia, principalmente o cromossoma X. E elas não apresentaram, elas não fizeram nenhuma relação simples. Olha, dos que manifestaram foi X. Tanto é que, no fim, até eu acho que é a principal autora, ela fala que ela não ficou certa se o trabalho foi uma coisa de sinestesia ou de experiência cerebral múltipla. E nisso também eu fiquei em dúvida. Mas, assim, na metodologia, ela usa a música, né, principalmente, e outros elementos juntos durante a música. Mas acontece que o elemento ele tem uma forma subjetiva e a resposta não é externa, a resposta é cerebral. Então, eu fiquei cheia de perguntas. Ótimo. Eu fiquei com vontade de falar com as autoras, né? Uhum. Bueno. E aí, pessoal? E aí, Alete, perdão. Não, eu realmente, assim, eu fiquei muito curiosa nisso, porque foi quase uma bola na trave, eu achei. Uhum. Né? Como que tu vai botar? E eram todos adultos, 10 homens, 10 mulheres, e não fazer pelo menos uma proporção, né, dessas pessoas que apresentaram
a princípio, esse fenômeno de sinestesia entender e não correlacionar. E outra coisa que eu fiquei louca para falar com elas é que elas colocaram que 80% dos 20, 80% teve mais de 2 estímulos acordados. Né? Quando, na realidade, 80% é demais, é quase todo mundo. Né? E aí os outros 20%, 10 não responderam. A minha internet está instável. Tá não bom, sei tá. se não... Ok, sempre. Então, assim, eu fiquei encantada, é um assunto que eu vou continuar buscando, porque eu fiquei com muitos questionamentos. Então, eu vou continuar buscando isso aí, aquela parte também do que o Lucas mandou. A Bart mandou um, né, Bart, também? Ou foi o Lucas que mandou os 2? Não, acho que foi o Lucas. O Lucas mandou os 2. Fantástico. Aquele Eu achei da música bárbaro, eu acho que isso eu aí... me apaixonei. Fantástico. Claro, e aí já comecei a pensar, comecei a montar, e depois ele veio e trouxe o contraponto. Desculpa. Aí, realmente, se tu pegar isso aí e conseguir levar para um sistema de aprendizagem na abordagem da psicopedagogia, aí vai ser show de bola, né? Porque hoje, assim, quantos transtornos existem que têm a sua face negativa? Fora que o jovem hoje praticamente não quer mais assistir aula, né? Então, sim, aí se experimentos mais consistentes conseguirem trabalhar essa memória com estímulo, mesmo que não tenha sinestesia, eu acredito que incentiva muito a aprendizagem. O que está faltando é estudo. Eu não sei até quanto a sinestesia é reconhecida realmente pela ciência. Ou são só centros, uns pesquisadores aceitam, outros não, outros fazem, outros combatem. Isso não sabe, Luiz Fernando? Não, é reconhecido, sim. Existe toda uma área das neurociências, da psicologia, da educação, que estudam, né, os fenômenos sinestésicos, né? Tem alguns expoentes aí, pesquisadores, como o Michael Watson, a Julia Sinner, o Jimmy Ward, tem vários pesquisadores desta área assim, que são precursores dentro das neurociências, e desenvolveram muitos estudos originais, né, experimentais, e é algo comprovado, assim, até por ser um fenômeno observável, e tanto do ponto de vista fenomenológico, também como experimental, porque existem estudos de imagem que mostram as modificações, né, na estimulação do cérebro dessas pessoas. Então, existem a observação também no fundo dos fenômenos neuroquímicos, neuroelétricos cerebrais dessas pessoas. Existe uma intercomunicação diferente entre as áreas cerebrais responsáveis pelos estímulos sensoriais, e uma interdependência única e diferente, e uma estimulação toda única também do sistema límbico. Então, uma cadeia também de estimulação de neurotransmissores diferente. Então, sim, é um fenômeno observável, é uma área ainda... Se a gente for partir do pressuposto que a própria neurociência é uma ciência nova, né, que iniciou, embora os primeiros achados de estudo sobre o cérebro se deu no Egito Antigo, lá com médicos que era chamado de Imhotep, em 1700 anos antes de Cristo, a ciência estudada do ponto de vista baseado em evidências, a gente tem há pouco tempo, que é quando começou a ter exames de tomografia, ressonância magnética, tomografia por emissão de pósitrons. Antes era como? Era uma pessoa que tinha uma lesão numa área do cérebro, a partir dessa lesão se estudava qual era a função relacionada com aquela lesão. Isso não é bem evidência, né? Isso é uma semi-evidência, é um estudo semi-experimental, não experimental. Então, assim, é uma ciência extremamente jovem, né?
nova. Então, eu posso te considerar que, bom, é considerado, mas ainda assim de forma muito recente, como toda ciências neurológicas são extremamente novas. Né? Ao passo que os estudos filosóficos, da filosofia, do direito, da moralidade, da ética, são estudos que existem, e o próprio início da medicina existe desde lá de antes de Cristo, né? Já os filósofos pré-socráticos, né? Traziam já alguns conhecimentos, porque naquela época os filósofos eram tudólogos, eram filósofos, médicos, secadores, artistas, enfim, né? Nada contra, mas era essa característica desta época. E nessa época, quando se fala de estudo da mente, a gente tinha lá o Aristóteles, que dizia que a fonte dos pensamentos, né, da nossa racionalidade era o coração, que era chamado na época de cardiocentrismo, né? Então, para tu ver como estava ainda engatinhando assim, da mente, né, do cérebro, né? Então, na época que os estudos sociais estavam extremamente avançados, a alenologia praticamente nem existia, né? Como um processo de estudo sério, assim, baseado em evidência. Então, tudo muito novo, tudo realmente a gente tem que pesquisar, tudo a gente ainda está engatinhando. Né? A própria psicologia nasceu realmente assim como uma ciência lá em 1889, se não me engano, lá no laboratório do William Wundt, né? Assim, oficialmente. Acho que 88, 88, 89, perdão se eu enganei por um ano aí, mas então não importa. Um laboratório de psicologia experimental, então assim, extremamente nova, imagina, né? Então, assim, é uma ciência, mas uma ciência extremamente jovem. A gente tem muita coisa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque as tuas perguntas são extremamente relevantes. Muitas vezes as perguntas são mais importantes que as respostas, inclusive. Porque as perguntas, elas nunca saem de moda. Agora, as respostas, elas muitas vezes mudam, né? Professor socrático. Hã? Professor socrático. Total socrático. Sim, um pouco sim. Como todo terapeuta cognitivo comportamental, porque a gente se baseia muito em Sócrates. Mas, enfim. Muito interessante o que tu trouxe. Né? Será que é possível... Vou trazer uma pergunta... Perdão. Fala. Não, eu prefiro que tu sigas. Quando a Bart e o Lucas também falaram nesse contraponto e depois se falou no ensino, né? Na verdade, uma criança, vamos falar, uma criança, uma adolescente, a pessoa que ainda não desenvolveu uma certa maturidade, ela vai usar essa condição de uma maneira que pode ser bom para ela e pode ser ruim. Mas que ela vai sofrer um bullying, eu acho que vai sim. Isso daí aconteceu com esse doutor, o doutor Salinas, ali do exemplo da entrevista da Super Interessante, porque ele era uma criança que gostava muito de abraço. E as crianças não entendiam isso, né? E ele sofria muito, muito com isso. Mas o que tu está dizendo é muito importante, pelo que tange o seguinte, assim, ó, uma criança, quando não tem esse construto mental ainda, vamos botar aí de ego e superego, tá? Vamos botar esse construto mais básico. Quando uma criança não tem isso fundamentado, ele tem, na minha visão, pelo menos, ele tem um processo sinestésico muito mais avançado do que quando ele tem esse construto psicológico mais pronto, né? Porque ali uma criança, um bebê, é só sentimento, é só feeling. Ele não tem um raciocínio, ele não tem uma lógica, né? Então ele vai entender o peito de uma mãe com uma atitude de carinho, uma atitude de relaxamento, ele vai sentir o cheiro daquilo, ele vai se alimentar daquilo e vai viver essa sinestesia muito mais forte, muito, muito mais forte. Aí no momento que ele tem esse construto, essa questão psicológica mais pronta, que aí começa a entrar o mundo por fora, a sinestesia dele começa a ser vetada, né? Aí, de novo, aí entra o que eu estava falando no meu trabalho. Aí vai muito de como a família age nisso. Se é uma família mais, não digo mais carinhosa, mas uma família mais, né, que te incentive ao carinho, a essa coisa, essa... Tipo, vamos expressar teus sentimentos, como é que tu te sente sobre isso, como é que tu vive essa coisa. Tu tende a ter essa tua questão sinestésica mais poderosa, né? Do que uma família que não vai
que não vai trabalhar esse sentido. Né? Então é bem legal isso que tu falou. Isso para mim casa muito bem com o que eu trouxe do meu trabalho. E outra coisa que eu fiquei doida é quando aquele que ele disse que tinha o contraponto negativo, quando ele passou muito mal, né, já foi na faculdade, né? Uhum. Ele já era estudante de medicina. A pessoa que sofreu um ataque cardíaco, a pessoa morreu. Uhum. Foi diagnosticado, não, o cara está morto. E ele continuou num processo sinestésico. Sim. Eu Exato. sei que o cérebro, os órgãos não morrem todos ao mesmo tempo, mas o cara fez sinestesia com um cara morto. Esse daí é um nível sinestésico extremamente absurdo, assim, o cara é fora da curva. Absurdo o negócio, tem que pesquisar, não adianta. Viu como pesquisa é legal? Eu adoro também, também. Então, mas aí são essas outras coisas, vocês estavam falando, né? O ensino, né? A pedagogia, a aprendizagem hoje. Olha, gente, eu já estou aposentada, mas se eu tivesse que sobreviver para comer meu feijão e arroz com a pedagogia, eu acho que eu ia ser cozinheira. Se tu for para uma escola particular... Porque hoje, não é hoje, eu tenho uma experiência tão triste com aluno que eu não queria passar por isso de novo. Mas eu não dei aula assim, como é que eu digo, sistematicamente. Alunos que eu falo eram os cursos que eu dava. Sabe? Cursos, seminários, oficinas. Trabalhei muito com o pessoal da área rural. Esses indivíduos são sensacionais. Eles têm uma sede de saber, de entender, e eles têm um carinho por quem sabe. Nossa, é muito legal. Agora, o universitário, às vezes até o fim ele é um boçal. Sabe, a minha desculpa. Não, mas está certo. Eu já sou universitária de novo. Mas é que eu acho que a sociedade perdeu a bússola. Nós, como sociedade, perdemos a bússola. Então, eu acho que é um mundo ocidental, no Oriente, eu não sei como é que é, mas o mundo ocidental está se implodindo, mas é uma área que eu acho que eu não cursaria. Poderia até dar aula de novo, mas não para adolescente e jovem adulta. Aqui, ó, não tenho mais paciência. Vocês são exceções. Obrigado. Tá? Desculpa, Luiz Fernando. É que eu sou meio trauma. E olha, não é só eu que falo isso. Eu tenho um grupo que fizeram pós-graduação comigo. Olha, as coisas que elas contam é de tirar o chapéu. Elas têm épocas que elas não conseguem enxergar mais um aluno vindo do corredor. Que elas mudam de... Se perdeu muito... Inclusive de pós-graduação. Tem... de forma, talvez não tão generalizada, mas a figura do professor, em algumas situações, ela acabou, pela própria condição da sociedade, de não valorizar, né? E muitas vezes o professor ser colocado de lado nesse processo de ensino-aprendizagem, pelas próprias instituições, muitas vezes também, onde o professor saiu até, diria até que saiu de opostos, de uma posição antigamente de infalível, ele foi para uma posição de totalmente falível, né? De 880. Mas parece assim, eu estou dando uma opinião, estou dizendo, não é teoria, né? Mas a impressão que fica é que a figura do professor foi deteriorizada e nesse contexto não é mais valorizada. Se não é valorizada pela sociedade, vai ser valorizada pelos pais dos alunos, pelos alunos. E o quanto difícil é tu reverter isso, né? Porque
nessa condição, e que muitos até atribuem a causa disso erroneamente, por não entender, né? Erroneamente, por ser uma abordagem, a causa disso é a abordagem construtivista, que tirou, entre aspas, tiraria do professor o poder, né? E até tem que tirar mesmo, né? De ser o detentor do conhecimento, a relação unidirecional do professor para aluno de conhecimento, onde o aluno ele apenas absorve num processo livrista, né? O aluno não tem mais autonomia sobre seu conhecimento, né? São suas dúvidas, né? Não. Daí se quebrou com isso, mas há uma má interpretação desse processo onde o professor não tem mais importância, o que é errado, né? Que geralmente quem atribui isso é quem não leu Paulo Freire, quem não leu Vygotsky, quem não leu outros autores importantes, né? Nessa área não compreendem. Então, até isso foi uma discussão da época do disciplina também de psicologia escolar. E foi uma discussão que a gente teve em aula, né? Bem calorosa, porque depois a gente fala isso, entra a política, entra tudo, né? Então, o quanto isso não veio de uma má interpretação do construtivismo e também do processo de desvalorização da nossa sociedade frente à figura do professor, que também se sente desmotivado, sente sem motivação muitas vezes para se aproximar do aluno pelas condições, isso daí eu estou falando de ensino estadual mesmo, né? E daí alguns heróis ainda conseguem, frente a isso, manter a sua motivação, manter a sua missão, seu propósito, né? Mas é difícil. E quanto nessa sociedade atual, onde na verdade ninguém se respeita, né? Eu acho que, né, a gente pode ampliar, sair da sala de aula e botar que a gente está numa sociedade extremamente autodestrutiva, onde ninguém mais respeita a opinião do outro, onde o contraditório é visto como uma ameaça, né? Ou tu concorda comigo ou tu é meu inimigo, né? Então, o que vai completamente contra, assim, aquilo que eu acho que seria mais saudável, né, que aprender a conviver com o contraditório, com o diferente, né? Então, assim, acho que isso entra essa cultura do ódio. Uma das locais onde isso se manifesta é na escola também, né? Então, enfim, complicado E mesmo. também, assim, a desvalorização do professor. Porque olha aqui, ó, Luiz Fernando, o que tu tem para passar para nós não sabemos. Quem detém esse conhecimento é tu. Então, como é que eu vou tirar essa relação dessas 2 horas que tu vai ficar dando? O conhecimento é teu. Então, acho que tem muitas maneiras de se pensar, Assim, mas eu não vou dizer sei. que eu concordo parcialmente, porque assim, eu entendo que sim, existe uma razão para eu estar dando essa disciplina, porque eu tenho alguma experiência, algum conhecimento importante para passar para vocês. Digamos assim, que 5% do que tu falou, eu não concorde plenamente. Por quê? Porque eu entendo, e isso não é... Talvez a gente até concorde 100%, só talvez eu esteja te trazendo uma perspectiva diferente. Vamos ver. Eu entendo que eu tenho muito a passar para vocês, mas porém, vamos olhar a aula de hoje. Olha o que a gente está construindo juntos aqui, né, para a perspectiva de vocês. A aula de hoje, ela estava no nosso cronograma? Não estava. Surgiu de uma dúvida de vocês. Vocês, o que eu tento fazer com o professor? Dar autonomia para vocês construírem, participarem do processo. Por quê? Porque cada um aqui tem uma experiência de vida rica, um conhecimento que eu não tenho também. Então, cada um aqui tem um conhecimento, eu estou no papel de professor, que eu auxilio na condução da aprendizagem de vocês. Né? Mas existe também um processo bidirecional, onde eu também recebo de vocês, a troca entre vocês. Né? Então, assim, e a chave, claro, muitas vezes, nesse processo, quando mal conduzido, né, ou independente do professor, quando a instituição não auxilia nesse processo, se perde o entendimento de cooperação para, como se fosse interpretando isso como uma desvalorização da figura do professor que faz isso, que estimula a autonomia do aluno como se fosse um professor. Isso eu vou dizer também por experiência, né? Como se fosse um professor que não quer dar aula. O professor é vagabundo, olha só, ele mandou os alunos para a internet para pesquisar e ficar lá parado, como se fosse algo ruim estimular a pesquisa do aluno, né? Como se o professor tivesse sempre que estar com a rédea ali com o aluno, que é um processo paternalista, tradicional, né? E não estou dizendo que não dê resultado. Cada um tem a sua característica, né? E eu respeito todos os pontos de vista. Acho que tudo é questão de estilo de professor, de aluno, enfim, de instituição. Sim. Mas eu acredito que essa é uma opinião, tá? Mas eu acredito fortemente nisso, de que
a perda do respeito do professor como uma figura de, entre aspas, autoridade em sala de aula, ela não se dá pela essa quebra do professor como único detentor do processo de conhecimento dentro de uma sala de aula. Até porque isso é fictício, isso não é, o professor não é o único. Ele tem muito a aprender com os alunos, tem muito para se trocar, né? E isso se possibilitou através dessa quebra desse modelo tradicional. Mas se dá, eu acho que quando o professor tenta resgatar as rédeas através de um processo autoritarista e não pela construção, pela aproximação dos seus pares e resgatar a sua figura como educador e, entre aspas, de novo, autoridade em sala de aula através da admiração e do respeito. O que daí é mais difícil, porque ele tem que te aproximar dos teus alunos, né? Eu tenho um professor que uma vez falou que ele estava numa sala de aula, ele dava aula para uma turma que ninguém se dava com os professores. Era briga o tempo inteiro, estresse, enfim. E um dia ele gostava muito de samba, um dia ele estava numa aula e ele viu que os alunos gostavam de samba, e ele gostava muito de samba. E tinha uma escola de samba ali perto, que era no Jardim Leopoldina, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, onde eu moro, inclusive, na Zona Norte, né? Daí um dia ele foi, os alunos saíram da aula e eles iam para aquele local ali, né? Tocavam samba, e o professor foi junto. E os alunos, o que o professor está fazendo? Ele pegou e começou a tocar um sambinha com os alunos. E ele fez isso não só para se aproximar, ele fez porque ele gostava e permitiu que os alunos conhecessem ele. E ao mesmo tempo ele se interessou pelo mundo dos alunos. E essa troca gerou um estado de comunhão entre as partes, né? Né? E de respeito entre as partes. E só foi permitido através do processo empático, de construção mútua e de interesse pela vida um do outro, né? Então, só que isso faz relação terapeuta-paciente. Mas isso não é comum na sala de aula, infelizmente, né? A gente tem professor que chega e não quer saber dos alunos, vai lá dar aula, né? Não fica contando no celular o tempo, terminou com licença, vamos terminar, enfim. Então, daí isso, claro, né? E eu não consigo ser diferente, porque minha mãe, daí o Lucas trouxe, eu vou me permitir trazer também, então eu sempre seguro que vocês criaram aqui, né? Eu não consigo ser diferente porque minha mãe era assim. Minha mãe era uma professora, depois foi coordenadora do Colégio Palote, aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Ela era uma coordenadora que, assim, ela não ficava na sala dela. Ela circulava, brincava com os jovens, aprendia as gírias. Ela chegava em casa, eu me lembro que a adolescente já chegava sempre com gíria nova. Que a mãe tá querendo, né, dar uma de descolada, enfim, tudo bem, né? Ela sim, mas ela aprendia, ela circulava ali no banheiro, daqui a pouco ela estava com a equipe de higienização, daqui a pouco ela estava na biblioteca, ela não parava na sala dela. Ela sempre dizia, o lugar onde não vou me encontrar é na minha sala, que ela sempre estava circulando, e é porque ela se interessava. E eu cresci com esse modelo, daí, claro, dando um pouco de crédito para Skinner, enfim, né, com esse modelo de comportamento, eu acabei repetindo um pouco isso, né, por um processo de observação, né, criando um reforço vicário de observar, achar legal e acabar reproduzindo, e acabei aprendendo a ser assim também um pouco. Mas isso daí vai do modelo das pessoas. Mas assim, só para finalizar isso que eu quero passar, que eu abro muitas arestas também, para fechar todas elas, eu acredito que a perda do professor, como a perda do respeito do professor como figura, né, importante no contexto, né, de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula, se dá por contextos, sim, sociais, de desvalorização do professor, o professor não é valorizado, o professor está toda hora na rua, tendo que reivindicar sua importância, fazendo greve, enfim, e é desvalorizado, inclusive, nesse processo, é ridicularizado, muitas vezes pelos seus governantes, muitas vezes não, geralmente, constantemente pelos seus governantes. Isso ensina para as pessoas, bom, é assim que se trata, então, professor, né? Pela condição também de vulnerabilidade da nossa sociedade, onde as pessoas são oprimidas e às vezes manifestam o processo de libertação dessa opressão dentro da sala de aula e escolhem o professor, porque o professor representa muitas vezes no imaginário do aluno o opressor, que é a figura da sociedade, e também pelo professor às vezes não se ajudar. Por todo esse contexto de desvalorização, enfim, ele acabar sendo autoritarista, se distanciando dos alunos. Então, são várias influências, mas eu diria que é difícil, eu entendo o teu ponto de vista, né? Mas a gente não pode desistir, a gente tem que levantar a bandeira. Bom, pode ser que eu mude de novo, né, o meu pensamento, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que deu aula no Anchieta, que ela apanhou mais de uma vez de aluno.
E é a Anchieta. Eu acho que essa questão... isso também no ensino particular. Mas eu vou te dizer que assim, ó, eu acho que essa tendência, e até o que tu falou dos alunos do agro, que eram mais legais, eu acho que isso surge mais da tendência das pessoas que têm necessidade e às vezes têm uma compreensão de que a educação é uma saída, do que para pessoas que têm a educação como uma, tipo, olha, uma obrigação. O colégio particular, né? Se estudar ok, se não estudar tá ok também, né? Minha vida tá tranquila, não tenho a consciência do que é uma dificuldade, aliás, algumas têm, né? Tem pessoas que têm bolsa e estão em escola particular, mas eu acho que é mais natural rolar essa tendência. Escola particular, universidade, onde as pessoas estão lá mais por obrigação do que por necessidade. Eu acho que isso daí é um pouco mais fomentado, mas, né, obviamente, não é que eu esteja defendendo que escola estadual só aconteça. Isso acontece muito, e eu acho que tem uma incidência até maior que em escola particular, mas para mim soa muito mais natural acontecer isso em escola particular e universidade, né, arrogância, Sim. prepotência e atuação do professor de pessoas que têm uma condição e uma consciência de classe meio perdidas nessa história, do que pessoas que têm mais necessidade para isso, que enxergam a educação como uma saída, né? Eu acho ser mais natural. Eu posso só fazer um parênteses aí já pegando o gancho do Lucas. Vocês estavam falando muita coisa e eu pensando muita coisa, e eu cheguei a anotar algumas coisas porque eu esqueço, né? Muitas coisas, então eu acho que essa questão da Arlete, assim, é lamentável, né? Mas eu acho que está indo muito por esse lado, porque eu posso estar completamente fora do prumo, tá? E falando uma coisa extremamente absurda. Mas eu vejo que a gente está num processo, a nossa sociedade, principalmente brasileira, num processo de emburrecimento gigantesco, assim. E uma coisa... Se tu vai ver hoje, a gente tem muito mais meios, muito mais aparato, né? Para conseguir fazer as coisas acontecerem. E parece que é um emburrecimento opcional, né? Principalmente dos jovens. Essa questão de universidade é muito clara, né? Eu fiz URGS por um tempo, e na URGS, claro, não todos os cursos, não generalizando, mas tu via muito isso, assim, essa questão de estar lá porque de estar lá, né, por uma coisa secundária, assim, parece que tu não... E eu acho que são inversões de valores muito grandes, né, que a gente tem. E eu acho que essa questão da falta de respeito ao professor permeia também esse lado da gente... Eu acho que são dois polos, né? Ou tu vê aquela galera que somos nós, que trabalhamos o dia inteiro, é a Arlete, que teve uma vida toda já pronta e que voltou para a sala de aula, né? Somos nós que trabalhamos o dia inteiro e vamos para a aula à noite, damos um gás e tiramos daqui, tempo dali, dá um jeito. E é aquele outro parâmetro, né? Que não quer... que acaba desqualificando, eu acho, né? Essa figura do professor. Quando tu chega e tu age com essa arrogância que o Lucas falou, enfim, uma série de coisas, né? Que permeiam essa desvalorização dessa figura, né? Uhum. Então, eu acho que é pensar uma coisa muito maior, assim, eu acho que é uma inversão de valor total, né? Eu concordo com o Luiz Fernando que falou, a gente está aqui, é uma troca, mas eu acho que tu tem que estar aberto para essa troca, sim, e aí falando mais para essa questão, assim, de universidade, que tu já tem uma noção maior, né? Muitas vezes os alunos não estão. Eles estão ali porque o pai pagou ou porque muitas vezes tu não sabe nem o que tu está fazendo ali dentro, né? Então não tem como tu ter trocas. E às vezes o cara vai lá, se esforça, faz uma puta de uma aula e chega e não tem esse retorno em sala. É complicado isso também, né? Porque eu acho que é uma via de mão dupla. A gente está aqui fazendo todo esse debate há, sei lá, 1 hora e tanta, por quê? Porque é aberto por ambos, né? Tanto pela... É uma via de mão dupla. Então, assim, eu acho que tem essa questão, sim, a gente tem várias limitações, se tu for pensar, né, na questão pedagógica, acho que o professor passa por várias limitações, as instituições passam, mas eu acho que a gente, aluno,
né? E pais de alunos também. Eu acho que a gente está num processo assim muito de retrocesso muito grande, né? Eu acho que tem uma inversão de valores muito clara e a gente parece que está passando por isso aí e não está se dando conta muito, né? Está simplesmente passando como um trator por cima de tudo e meio que sem processar, meio que sem elaborar tudo isso e pensar o que tu tá fazendo, né? Porque se tu vai pensar é a educação que tu tá, né? É a educação do teu filho, é a tua educação, Então acho assim, acho complicado isso, né? Não sei Mas se foi muito disparate, mas só vendo vocês falando assim, me vieram essas questões assim. Mas a FAMAQui Não está sei, Arlete, fora. uma educadora, se tu concorda com isso ou não. Hã? Não, eu concordo. Eu tenho dito que eu percebo que, até eu não tenho também, a dimensão do que está se transformando tudo isso. Estou falando Brasil, né? Mas o movimento é global, né? E eu acho que só dá para dizer o que vai resultar. Uns 50 anos, daqui uns 50 anos, aí os estudiosos vão dizer, pois é, isso tudo começou há 50 anos atrás para desembocar nisso aqui. Então, assim, a gente está vivendo isso, mas aonde que vai parar? Não sei. E não tem respaldo, a gente não vê respaldo de parte nenhuma, porque isso, como o Luiz falou, né? A própria profissão é desmerecida por quem mais deveria impulsionar, né? São os nossos governantes, enfim. E os pais então, que falta delegam... credibilidade de tudo que é lado, né? E os pais estão delegando a educação para os professores. Exatamente. A instrução é dos professores, mas a educação é em casa. Complicado. Aí o aluno do colégio particular, ele vira um cliente, não um aluno. Então, pessoal, começamos falando de sinestesia ligada ao autismo, a relação, né? Depois nós fomos mais pela parte de neuro, entender por que isso acontece, como é que é esse fenômeno, como isso se sustenta dentro da neurologia. Depois a gente falou sobre, também falamos antes disso, dos aspectos positivos e negativos disso na vida do sujeito e aprendizagem, né? E terminamos na área da educação. Terminamos não, estamos, né? Na área da educação. Foi uma viagem, né? Assim, um roteiro interessante, né? Que a gente se predispôs aí, né? E estamos num momento falando de educação que é um tema, assim, é uma área que está muito sendo discutida nesse momento de pandemia, né? Volta, não volta. E nesse momento de pandemia e de isolamento é quando as diferenças do sistema estadual, privado, né? O público e privado ficou mais escancarada essa diferença, né? Enquanto tem aluno que estava tendo aula, tem aluno que começou a ter aula agora em julho, né? Tem alunos que ainda nem voltaram a ter. Então, a educação acho que é um tema que está muito latente, né? Em todas as discussões. Eu vejo isso acontecer em todas as aulas, mas foi bem interessante. Eu queria abrir, caso alguém tenha alguma consideração, então, final para trazer, algum comentário, pode ser também dizer o que achou do nosso encontro de hoje. Quero abrir para vocês. Sensacional. Sensacional. Maravilhoso como sempre. Vá. Eu gostei muito, assim, me senti muito bem. Porque foi um momento assim, de troca, onde teve coisas, onde se criou um ambiente possível para se trazer as opiniões, trazer o contraditório, a gente discordar respeitosamente, a gente pôde construir coisas muito interessantes aqui, perspectivas novas e problematizar. E também teve a questão da afetividade, que eu acho que é o marco dessa turma, né? Que é o processo empático, o carinho, né? Entre vocês, né? Parece que a gente está entrando num grupo que já se conhecia há muitos e muitos e muitos anos, né? De amigos. Então, essa é a sensação que eu tenho quando eu entro sempre nessa aula. Estou entrando numa família, né? Em relação inteiramente... Muito boa essa sensação. Né? Então, compartilhar essa sensação boa, não só pelo conhecimento, mas pela sensação de acolhida que a gente sempre tem aqui. Vocês serem continentes a tudo, né? E respeitosos. Muito bom.
É um prazer hoje, essa construção com vocês. Demais. Nossa, também. Demais. Então, quero desejar uma boa noite. Dizer assim, não preciso nem dizer, né, que todos estão com grau máximos nessa participação. Não preciso nem passar. Oba! Dois, tá? Oh, E agradecer pela legal. função. Acho que os alunos que vão assistir depois vão se beneficiar bastante. Tá bom, pessoal? Quero desejar uma boa noite a todos. Bom descanso e bom final de semana. Tá bem? Igualmente. Boa noite, gente. Até mais. Muito obrigada, um Bom privilégio fim a aula de- de hoje. Fantástico. Demais.